Maio de 2025, meu Deus, o ano está voando e meus amigos e minhas amigas, hoje eu os convido para conhecer a obra O Contrato de Coparentalidade do Guilherme Augusto Giroto, de acordo com a proposta de reforma e atualização do Código Civil. Olha, a obra é muito bem prefaciada, apresentada, já leio o currículo do Guilherme, mas eu queria só fazer um adendo, assim, um parágrafo da Maria Berenice Dias. Abre aspas. Esta obra ímpar vem enriquecer a doutrina nacional e se torna leitura obrigatória a todos que se dedicam ao mais sensível ramo do direito, o direito das famílias. Então é com essa apresentação que eu aguardo aqui o professor Guilherme Augusto Giroto para falar da obra Contrato de Coparentalidade. O Guilherme Augusto é doutorando em Direito Civil pela Universidade de São Paulo, mestre em Direito Negocial pela Universidade Estadual de Londrina, a UEL, e professor de Direito Civil do Mackenzie Campinas, além de advogado. E olha só que bacana a outra parte do texto da Maria Berenice Dias. A trajetória foi longa e ainda não acabou. Muito ainda precisa avançar. Caminhada, no entanto, que não está condicionada à existência de regras legais. Claro, você vai ficar sabendo mais lendo tudo, né? Esta mesmo é nas mãos da doutrina, está mesmo é na mão das doutrinas, que acaba impondo aos juízes a responsabilidade de fazer justiça atentando à vida como ela é. E este é o grande mérito do preciso trabalho do Guilherme Augusto Giroto, que de forma inovadora e cuidadosa se debruça sobre uma realidade que ainda não dispõe de qualquer regulamentação: as famílias coparentais. Quero dar boa noite a todos os nossos amigos e autores queridos que estão entrando aqui ao vivo. Você que nos vê em reprise, ou pelo Spotify, ou no YouTube, ou na Amazon, ou na Martins Fontes, essa é a live da obra Contrato de Parentalidade, Coparentalidade. Eu estou lendo aqui um parágrafo da Maria Berenice Dias sobre a obra. As famílias coparentais. Um trabalho exaustivo em que o autor encontra respostas dentro do sistema jurídico de modo a emprestar segurança a essas estruturas que merecem ser reconhecidas e protegidas. Me recordo, na faculdade de Direito, como era difícil ouvir os professores dizendo que o direito não acompanhava a sociedade. E não é isso que temos visto. A Foco se empenha para trazer autores que tenham temas inovadores como o do Guilherme, para que sim o direito esteja aqui representado à luz dos avanços da sociedade. Deixa eu provocar o Guilherme aqui, falar que a gente já está ao vivo, já estamos ao vivo, para que ele fale aqui conosco sobre essa obra maravilhosa, o Contrato de Coparentalidade. O Guilherme também faz uma belíssima apresentação por meio do sumário da obra. Olha só, o Guilherme já está aqui comigo. Paiano, nossa autora, também fez um belíssimo trabalho com a obra dela. Guilherme, boa noite! Boa noite, tudo Deixa bem? eu me reposicionar aqui também. E quando a imagem corta, fica assim. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, e você, Léo? Graças a Deus eu estou ótimo. Estou vendo a obra ali atrás. Coisa linda, parabéns. Ficamos muitíssimo orgulhosos pela escolha da editora Foco com uma obra tão inovadora, tão importante como é a sua. Imagina, Léo, eu que estou feliz aqui. Meu primeiro agradecimento vai para a editora Foco. A Roberta Densa, desde o começo, tratou com muito cuidado aqui, né? Porque é um filho nosso. É um filho, com certeza é um filho. Só tenho a agradecer à editora Foco por acreditar junto comigo, você por se colocar à disposição de estar aqui batendo esse papo comigo. Então, só tenho a agradecer à editora Foco. Guilherme, nosso objetivo com esse papo aqui é apresentar a obra para o mercado, falar a todos a que veio, do que trata a obra. E o que temos muitas vezes acompanhado é não só a criação de microsistemas jurídicos, tal como é o Código de Defesa do Consumidor, tal como é a Lei de Seguros agora, também essas denominações fruto de novas organizações da sociedade e que merecem não só conceitos, mas também proteção jurídica, que é o que justamente destacou Maria Berenice Dias ao falar da sua obra. Então, conta pra gente, obviamente, sem extrair todo o conteúdo da obra,
O que é a coparentalidade? Ótimo, Léo. A gente já começa aí indo direto ao ponto, né? Bom, é exatamente isso que você falou. A sociedade, ela vem se arranjando nas suas relações pessoais em situações para além do casamento. E sempre foi assim. Mas de uns tempos para cá que nós, operadores do direito, então juristas, enfim, nós que estudamos o direito, temos colocado nomes para isso e, via de consequência, a gente tem buscado garantir uma certa segurança jurídica para quem não vai, evidentemente, construir a sua família a partir do casamento. Bom, eu parto de uma premissa, então, de que duas pessoas elas podem exercer, concretizar o seu projeto parental, sem, no entanto, existir qualquer tipo de vínculo entre eles no sentido de amoroso, ou então de um vínculo até mesmo sexual entre eles. A verdade é que o projeto parental sempre esteve vinculado a essa prévia, essa concepção, né, de que deveria, o código anterior falava, né, fazer uma classificação dos filhos, oriundos do casamento ou não, enfim. E a nossa sociedade já se organizou de outra forma, né? Hoje, os sujeitos que pretendem ter filhos, eles estão buscando e exercendo aí a sua máxima autonomia, né? A gente vê avanços significativos na medicina, né, que tem proporcionado aí avanços importantes de algum tipo de doença, né? Guilherme, seu fone está falhando um pouquinho. Será que vale a pena a gente. Vamos ver. Eu estava com vento aqui, vamos ver se melhora. Fala mais um pouquinho pra gente. Vamos lá. Será que agora vai melhorar então? Melhorou bastante, Então bastante. tá certo. Então você ia falando da medicina, os avanços da medicina. Isso, e aí agora os sujeitos estão de fato concretizando o seu projeto parental por diversas formas, né? E aí o que eu tento trazer para esses sujeitos que não vão ter o contrato de união estável, ou então que não vão ter o casamento, para resguardar ali o que vai acontecer com essa criança, que eles possam fazer um contrato para minimamente eles resolverem como é que a vida desse filho, desses filhos, vai acontecer entre o casal. E a coparentalidade, como essa denominação, surge primeiro na psicologia. A psicologia entende o termo coparentalidade enquanto sempre que houver pai e mãe. Por quê? Porque para a psicologia é o relacionamento entre o pai e a mãe no exercício da parentalidade. Então é o pai e a mãe no papel, exercendo esse papel de pai e mãe em face do filho, eles serão considerados como é, corresponsáveis. E aí já surge a coparentalidade. E aí a gente começa a ver também que, a partir do momento que o nosso ordenamento jurídico autoriza o divórcio, o fim do casamento, o fim das uniões estáveis, o casal que tem o filho já oriundo dentro dessa relação, eles vão ser corresponsáveis, eles vão exercer a coparentalidade, mas aí em razão do fim do relacionamento, e não é, exclusivamente essa união enquanto formadora ou então concretizadora do projeto parental. Então, a coparentalidade ela visa única e exclusivamente regulamentar a vida de uma criança ou de algumas crianças que são frutos de uma relação que foge do conceito tradicional de família. Exato. Que, E aí, cara, que incrível. Léo, assim, de nenhuma forma eu sustento a ideia de que o casamento acabou, de que a união estável não deve existir. Até eu trago isso dentro do livro, né? Eu faço um tópico falando o que não é a coparentalidade, porque eu não estou aqui pregando o fim do matrimônio enquanto instituição religiosa, enquanto para o direito, de forma alguma. Eu acho, inclusive, que a coparentalidade vai trabalhar de uma forma melhor enquanto a isso, né? E aí, o que eu tento fazer com que as pessoas vejam é que
a, o vínculo mais forte que vai existir é com a filiação. Os pais, eles podem ter uma relação prévia de amizade, já se conhecerem, ou então, como eu trago no livro também, duas pessoas que até então não se conheciam e elas se encontram muitas vezes em redes sociais específicas para tanto, e aí elas resolvem juntas, sem esse contato prévio, exercerem a coparentalidade. Então, pode ser que a pessoa ela já conheça a outra e saiba que aquela outra pode ser um bom pai, uma boa mãe. Ou então pode ser que a pessoa queira ter um filho, mas ela não queira ter o filho sozinha. Sim. E aí ela vai ter esse corresponsável ali junto e os dois vão unir esforços e vão, da melhor forma possível, criar essa criança, esse adolescente. O Guilherme, me veio aqui na cabeça, eu estava, pouco antes da gente começar, eu estava aqui estudando o livro que o Gustavo Lacerda acabou de lançar, né? Prisão Civil do Devedor de Alimentos. Numa situação como essa, então, é perfeitamente plausível, na sua visão, que a partir de um contrato de coparentalidade, pessoas que não têm vínculo sejam, inclusive, devedores de alimentos. A gente está falando de toda a segurança jurídica refletida nessa nova formação. Eu fico até com medo de falar familiar, mas dessa nova formação do direito de família? Exato, Léo. Assim, a gente sabe que o, o filho ele vai ter um gasto bastante considerável, né, na Sim. economia familiar. Mas não só, como eu falava até agora, com o avanço da medicina e da tecnologia, a forma de se engravidar também, de gestação e tudo mais, também pode gerar um gasto, né? A gente sabe que o gasto hoje de uma inseminação feita numa clínica é bastante razoável. Então, muitas vezes, os dois podem unir esse esforço e começarem desde antes da gestação, já se planejarem custeando um ao outro na medida das suas possibilidades, né? Então, se a mulher pode mais, paga uma quantidade a mais, se o homem pode mais, ele paga uma quantidade a mais. Se eles vão tentar duas vezes, se eles vão tentar três, porque você vai pagando por tentativas, né? Então, esse esforço financeiro e essa contribuição, esse compartilhamento de responsabilidades, ele já pode começar desde antes também. E aí nisso já entra os alimentos, né? Porque é evidente que a transformação familiar, quando vem na criança, ela muda bastante em razão até mesmo de uma possível redução de carga horária, uma possível saída de um emprego, enfim. E aí a gente sabe que a configuração familiar na questão financeira também vai mudar. Né? Nossa, é bem complexo, né? A toa que Maria Berenice Dias elogiou tanto a sua obra, porque ela envolve tantas premissas, tantas reflexões, tantas derivações, que de fato imagino que deva ter sido um trabalho exaustivo escrever a tua obra. Agora, você fala de um ponto que muito me agrada na obra, eu estou lá na página 188, tá? Dentro do capítulo da jurisprudência e dos acenos para o futuro. Só uma pausa antes de eu falar o que eu quero falar. Logo que você entrou, eu ia falar do sumário do teu livro. Vou passar por ele brevemente para que as pessoas possam conhecer a totalidade da obra e depois a gente se aprofunda, tá? Ótimo. Você me interrompe se você quiser, viu, Guilherme? Você está em casa, a obra é sua. Ó, o capítulo 1 você traz do contemporâneo, a pós-modernidade e a liquidez dos institutos. Adoro os conceitos de Bauman. 2. Das famílias contemporâneas do ordenamento jurídico brasileiro. 3. Da coparentalidade como uma forma de configuração familiar. Capítulo 4. Do contrato de coparentalidade à luz da tricotomia dos planos do negócio jurídico. Só aqui já dá uma tese, né? A sua tese vai vir daqui de dentro, né? Estou imaginando. Da família coparental em sua concretude, reflexos na praxis. O capítulo 6, que é justamente aonde eu vou te questionar, é da jurisprudência e dos acenos para o futuro, que é o que de fato te dá uma certa segurança e liberdade para falar, olha, os tribunais já veem
acenando algo nesse sentido. E aí você fala da boa-fé. E eu acho o princípio da boa-fé, assim, dos pilares éticos. Se alguma coisa ainda ressoa como uma tábua de salvação dentro do comportamento que muitas vezes se vê, na minha opinião, é a boa-fé. Fala pra gente um pouquinho como é que você costurou essa questão da coparentalidade e a boa-fé. Ótimo ponto, Léo. Bastante importante a gente falar, porque eu acho que a boa-fé, e aqui eu exploro a boa-fé contratual, e faz todo sentido a gente falar de uma boa-fé na coparentalidade, porque, primeiro, as pessoas que assim decidem viver sua vida, elas não formarão uma união estável. Sim, Então, a boa-fé já parte desde o início. Então, eu tenho que saber que eu estou fazendo um contrato de coparentalidade porque eu não estou vivendo em união estável. Então, não pode ser para mascarar algum tipo de outra situação. perfeito. No segundo ponto, se eu, previamente, com a cabeça fria, com os ânimos amigáveis, com desarmado, né, como a gente pode dizer, porque quando a gente vai para o judiciário, a gente vai armado, né? Então, com os ânimos desarmados, com essa intenção mesmo, de fato, de expressar uma realidade, que eu coloque cláusulas que, de fato, que eu vou conseguir cumprir elas. Então, o que isso quer dizer, né? Eu costumo falar, até pouco tempo atrás, em uma das discussões, um caso concreto, o pai não convivia com o filho, houve uma condenação de que ele deveria ao menos uma hora na semana conviver com o filho. Então o que ele fazia? Colocava a criança dentro do carro e ficava andando no condomínio. Então assim, será que de fato eu com meu ânimo acalmado, eu vou investir tempo, dinheiro, junto com uma outra pessoa para ter um filho, para quando eu chegar no momento de convivência, a minha convivência será essa? Então a boa-fé vem de fato como algo que eu tenho que pensar o que de fato eu estou propondo, o que realmente eu quero. E aí, Léo, não vai ter como eu executar esse contrato de forma como eu executo qualquer outro tipo de contrato, Sim. consumerista. Então a boa-fé também vai partir desse ponto de que a partir do momento que não houve a gravidez, então. Eu só estava ali nas negociações prévias, fiz o contrato, gastamos na inseminação, não deu certo. Eu resolvo desistir, eu tenho que saber que há limites no corpo da mulher, há limites no corpo do homem, então eu não vou ter como constranger a outra parte a cumprir a contraprestação. Então eu Uhum. tenho que saber, na boa fé, que havendo essa desistência, e aí eu acho que durante a minha pesquisa, eu fui bastante questionado disso, porque a todo momento nós estamos buscando a autonomia privada dos sujeitos e queremos que o Estado intervenha menos e que o sujeito seja dono de si, mas a gente acaba não falando muito das limitações também, né? Verdade. Então, eu preciso saber que haverá limitações. Eu preciso saber disso, dentro da minha boa-fé, não é? Então, se o homem, por exemplo, não quer mais participar de um procedimento médico para engravidar, a mulher vai ter que entender que ela vai precisar procurar um outro companheiro para que continue. E vice-versa, o homem também vai ter que saber entender isso. Eu não vou conseguir executar o contrato a ponto de constranger essa pessoa a prosseguir com doação de material genético, enfim. É. Ah, você até cita muito ele no teu livro, professor Nelson Zenwald, do qual sou máximo admirador, né? E eu me lembro das aulas dele nas quais ele falava dos efeitos para além do contrato, né? E é Exato, isso aí que você está falando, né? Não tem como você garantir que tudo saia tal como previsto, mas a boa-fé vai ter que orientar esses efeitos não imaginados, que são frutos, né? Você falou de inseminação artificial, é um processo não só financeiramente custoso, mas emocionalmente e hormonalmente muito custoso, muito difícil para a mulher. Então, tudo isso tem que ser sopesado, né? Tudo isso tem que ser previsto, se não previsto, analisado depois de acordo com a boa-fé. exato.
Guilherme, a sensibilidade, a naturalidade com que você trata do assunto fazem de fato a obra ser o que imaginávamos que seria. Eu gostaria de lhe parabenizar por isso. Tenho certeza que a obra vai ganhar muito espaço no cenário jurídico nacional. E eu deixo para você as palavras finais. Assim, Léo, deveríamos ter falado disso e você não falou. Bom, Léo, eu vou encerrar aqui. Se eu puder falar só, então, o que eu gostaria de falar, capítulo 4 aqui, quando fala da tricotomia dos planos de negócio jurídico, é o mestrado de onde eu venho de negócio jurídico. Então, eu faço análise à luz da escada pontiana, né? E aí, esse é um capítulo, então, para quem tem uma intenção da pesquisa, da escrita acadêmica, acho que vai se interessar por esse quarto capítulo. E aí, para quem está na prática, e aqui eu tenho que fazer uma, uma observação que a editora Foco tem se destacado, né, no mercado nacional em razão de publicar e ser uma referência hoje para o direito de família, né? Então a gente já teve o livro do contrato paraconjugal, a gente teve um agora recente na prática os contratos de família. Então a editora Foco tem se destacado nisso. E aí por isso que eu trago dois anexos. É evidente que eu não quero engessar essa família, mas a gente vai precisar saber como que dá o pontapé inicial para que essas pessoas consigam. Então, quem quer colocar na prática o que viu aqui também vai ter esses anexos. Magnífico, E que aí, magnífico. eu queria encerrar mesmo aqui, pegando os últimos minutos, porque você leu aqui de fato o que gentilmente a Maria Berenice falou e me comove aqui, mas eu tenho que fazer esses agradecimentos, Léo, porque é o meu primeiro livro. Então eu contei com o apoio aqui de alguns autores que de fato assinaram junto comigo, estão comigo nessa caminhada. A minha orientadora de mestrado, que foi quem acreditou primeiro, Daniela Braga Paiano, que tem livro pela Brilhante, Foco, fez o brilhante, prefácio. Daniel. O professor Mário Luiz Delgado fez a apresentação, foi muito gentil, Querido Mário. uma referência para nós, né? Ele já tem textos publicados sobre a coparentalidade, então eu também me utilizei dos escritos dele. Depois eu tenho a professora Giselda Hironaka, que fez o Fox Fácil também, muito carinhosa, muito gentil sempre. Tem o professor Rolfo Madaleno, que também fez o Fox Fácil. E assim, e por fim, a Maria Berenice, que pediu e que a gente conseguiu colocar ela aqui na contracapa. Então, de fato, esses autores que possuem esse renome, estando comigo aqui nessa parte dessa caminhada, e junto com a editora Foco, que tem se destacado em direito de família, eu tenho que realmente fazer esses agradecimentos. Também gostaria de agradecer ao IBDFAN. O IBDFAN tem se destacado também em fazer proposições de alterações legislativas, tem procurado fazer sustentações e participar como amicus curiae, tanto no STF quanto no STJ. Então, o direito de família tem crescido, né? Ele antes era o patinho feio, né, Léo, lá do É, direito civil, né? E hoje verdade. tem esse destaque e a gente tem que dar as devidas referências a todas essas pessoas e a editora Foco. Então, eu tenho muito mais a agradecer aqui nesse momento de celebração e fica o meu agradecimento e para que todos conheçam, o livro de fato, é eu falando sobre o meu livro, mas ele de fato vai atender quem tem interesse em aprofundar e fazer pesquisa acadêmica, tanto para contratualização das relações familiares, né, os três primeiros capítulos vão falar sobre isso, e no fim ele vai ter sim um exemplo prático de como você dá esse pontapé aí, como você, enquanto advogado, pode propor isso para os seus clientes. Então é isso, Léo, queria somente agradecer mesmo. Eu retribuo seus agradecimentos. A Foco se faz por autores como você. Também os clássicos estão conosco. E é um orgulho enorme ver o direito se reinventando pelas mãos de profissionais tão competentes como você, Guilherme. Parabéns. É, faço das palavras de todos que você citou as minhas e tenho certeza que é o primeiro de muitos encontros em torno de debates, não só com esse tema, mas de outros que virão fruto do seu trabalho. Quero aproveitar brevemente, já que você mencionou, para destacar a segunda edição dessa obra maravilhosa do Mário Luiz Delgado, que acabou de chegar, Direito Fundamental de Herança, até aí tudo bem, mas sob a ótica do titular do patrimônio, a obra é instigante, vale muito a pena conhecer.
mas hoje o dia só seu e vamos celebrar o contrato de coparentalidade do Guilherme Augusto Giroto. Tendo dúvidas, procura o Guilherme lá no Instagram, manda um direct para ele, manda aqui para a Foca e a gente encaminha para ele. Guilherme, Exato. muito obrigado. Eu que agradeço, Léo, que a nossa parceria seja o primeiro livro de muitos que virão. Se Deus quiser, já é. Já é. Fiquem todos com Deus, com saúde, até o nosso próximo encontro. Valeu, Guilherme. Vamos, Parabéns.